Você já se perguntou se realmente faz escolhas conscientes ou se está apenas seguindo um roteiro invisível? Quando você decide tomar café ou chá de manhã, é você escolhendo ou foi Deus que antemão predestinou suas escolhas? Hoje vamos falar sobre uma das perguntas mais antigas da filosofia. O livre-arbítrio existe? Para começarmos, temos primeiro que perguntar o que é livre-arbítrio. Se para você livre-arbítrio tem a ver com a liberdade de escolher entre vestir verde ou azul quando você se levanta pela manhã, então temo dizer que não é bem isso que quer dizer os calvinistas quando dizem que você não tem livre-arbítrio. Para que você entenda do assunto, vou dividir o termo em dois outros termos, que facilitará seu entendimento. O primeiro termo se chama livre agência. Ele tem a ver com as suas características pessoais de escolha, suas cores favoritas, seu sabor de sorvete predileto, ou até mesmo seu gosto musical. Tudo isso tem a ver com a sua livre agência, ou seja, a liberdade de cada indivíduo de agir de uma maneira. Na verdade, até mesmo animais possuem livre agência, ou seja, de forma não racional, mas instintiva. Fazem escolhas. Já percebeu que cada animalzinho possui sua própria personalidade? É desse tipo de coisa que dizemos quando cunhamos o termo livre agência. Ok. Se livre agência tem a ver com as minhas escolhas diárias, então o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é toda escolha ou possibilidade de escolha que habilita o ser a sair daquilo que é programado instintivamente, ou seja, naturalmente posto. Vejamos, é possível o ser humano, por essência, deixar de ser mal ou pecador? A resposta clara é não, como vimos no vídeo sobre a depravação total. Como todo ser humano nasce pecador, e assim como as manchas do leopardo, a pele do etíope, é impossível tirar essa natureza do ser humano. Dessa forma, o livre-arbítrio tem a ver com a mudança do estado natural. Vejamos, Adão e Eva, em seu estado natural, como descrito em Gênesis, eram naturalmente bons. Não passava na mente de Adão nenhuma partícula, nem um momento que fosse a maldade, já que ele não conhecia a maldade. Contudo, escolhendo Eva comer do fruto, ela fez uma livre escolha de passar de um estado natural para outro estado natural. Antes, em harmonia com Deus, com seu marido e com toda a criação. Agora, inimiga de Deus, mortal, em inimizade com seu marido e com toda a criação. Essa mudança, ou possibilidade de mudança, em escolha plena de sair de uma natureza para outra natureza, chamamos de livre-arbítrio. Deu para entender a diferença entre os dois? Entretanto, isso nem sempre foi coeso no pensamento cristão. Calvino, por exemplo, acreditava que todas as coisas são decreto divino, ou seja, até mesmo suas escolhas e predileções pessoais, também chamadas de livre agência, são decreto divino. Ele diz: a providência de Deus não é uma simples presciência, mas uma autoridade que governa e ordena todas as coisas, de modo que nada acontece por acaso. Entretanto, foi nos Cânones de Dort, entre os anos de 1618 e 1619, que a teologia calvinista tomou forma mais complexa. Nesse sínodo, presbíteros calvinistas enfatizaram que o homem é responsável porque age voluntariamente, mas sua vontade está determinada por sua natureza. É nesse contexto que começa a ficar comum a diferenciação entre livre-arbítrio e livre agência. Nesse sentido, entendendo que é consenso, exceto pelos calvinistas mais extremados, de que existe uma diferença entre livre-arbítrio e livre agência, refaço a pergunta: o livre-arbítrio existe? Para responder essa questão, temos que compreender o cerne das duas teologias, calvinista e arminiana. A teologia reformada parte do pressuposto de que Deus é soberano e de que o ser humano é totalmente depravado. Nesse sentido, partindo da lógica do vídeo sobre depravação total, se você não assistiu, recomendo assistir, vou deixar o cardzinho aqui em cima, é impossível o ser humano avançar em fé e ser transformado sem a agência de Deus. Para isso, Gottfried Thomasius popularizou o termo monergismo, ou seja, a crença de que é apenas Deus o responsável pelo processo da salvação. Esse tema é de extrema importância e espero abordar ele em outra oportunidade. Já a teologia arminiana parte do pressuposto de que Deus é amor
e de que todas as suas criaturas possuem plena liberdade de escolha. Deus não deseja criar robôs, mas sim seres livres e conscientes que possam responder ao seu amor de forma voluntária. Os arminianos reconhecem que o ser humano é totalmente depravado e que não há transformação sem a ação de Deus. A diferença é que eles creem em uma sinergia, uma cooperação entre Deus e o homem, na qual Deus capacita o homem a ser mudado, a responder esse amor, enquanto o homem se abre para que Deus transforme seu caráter. Essas duas linhas teológicas, calvinismo e arminianismo, dividem opiniões há séculos, justamente porque parece tentar dividir os atributos de Deus. De um lado, enfatiza-se a soberania divina, de outro, a responsabilidade humana. Muitos enxergam nesse embate um conflito direto, mas a responsabilidade humana no cristianismo só existe porque o amor de Deus primeiro se manifestou às suas criaturas. O que quero representar nesse vídeo é que é possível crer nas duas coisas sem cair em contradição. O cristianismo, aliás, é repleto de mistérios e aparentes paradoxos que aceitamos pela fé. Por exemplo, como explicar que Deus é três e ao mesmo tempo um, como ensina a ortodoxia cristã? Ou como entender que Deus, que não cabe no céu dos céus, se fez homem, sendo 100% Deus e 100% humano? Talvez a ideia de que Deus é plenamente soberano e, ao mesmo tempo, o ser humano é livre seja apenas mais um desses paradoxos divinos. Permita-me trazer a Bíblia para o centro do debate. Vejamos o caso emblemático do faraó descrito em Êxodo. Por diversas vezes, Deus afirma categoricamente que endureceria o coração de Faraó. Essa, aliás, é a primeira coisa que Deus revela a Moisés. Em Êxodo 7:3, lemos: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. No entanto, o próprio texto bíblico também registra que o faraó endureceu seu próprio coração. Em Êxodo 8:15 está escrito: Faraó, porém, vendo que havia alívio, endureceu seu coração. A questão que divide teólogos é: quem endureceu primeiro? Foi o faraó ou foi Deus quem o predestinou a rejeitar o Deus de Israel? Percebe que esse dilema é mais um aparente paradoxo? Por que precisaríamos escolher apenas um lado, soberania divina ou responsabilidade humana, quando a Bíblia apresenta os dois? Esse é o cerne da teologia da graça, a soterologia, desenvolvida por Lutero. Em 1517, Lutero popularizou o conceito de sola gratia, somente a graça. Para ele, apenas a graça de Deus tem o poder de transformar o homem. Posteriormente, dentro da própria tradição reformada, surgiu o conceito de sola culpa. Somente a culpa é responsável por condenar o homem. Charles Spurgeon, importante pregador calvinista, afirmava que, no inferno, ninguém dirá que está lá por não ter sido eleito, mas por ter escolhido conscientemente rejeitar a graça. É assim que os luteranos interpretam textos como Atos 7:51, onde Estevão declara que é possível resistir ao Espírito Santo. Portanto, se somente a graça regenera, é também verdade que apenas a responsabilidade humana pode inflamar o coração na transgressão, rejeitando o Espírito Santo. Voltando ao caso do faraó, a lógica calvinista vê o Espírito Santo se afastando do pecador, enquanto a lógica arminiana vê o pecador expulsando em seu coração o Espírito. A questão aqui é a causalidade. O que vem primeiro? A Bíblia, porém, não apresenta uma resposta simples. Esse tipo de relação é acausal. Não existe nas Escrituras uma linha do tempo clara do que gera o quê, pois as duas afirmativas são verdadeiras. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus escolhe os eleitos, também diz que é possível escolher ouvir ou não ouvir a voz de Deus. James Parker, um dos grandes teólogos do século XX, chamou isso de antinomia. Duas afirmações que parecem se contradizer, mas que precisam ser aceitas juntas. Para Parker, a relação entre a escolha divina e a rejeição humana é uma antinomia, pois não é possível explicá-la com uma causalidade simples sem negar uma das verdades bíblicas. E, de fato, a Escritura não nos autoriza a tratar esses conceitos de forma separada, já que há base para ambos. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que o ser humano rejeita a graça por responsabilidade própria, Deus, em seu decreto divino, permite que o homem siga seus próprios instintos pecaminosos, o que o afasta ainda mais de Deus. Não é um ou outro, é a harmonia, ainda que paradoxal, da soberania de Deus e da liberdade humana
que dá beleza à salvação. Nos próximos vídeos, quero aprofundar ainda mais esse assunto, explorando outras camadas do processo da salvação e as riquezas da soteriologia cristã. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso conteúdo e a alcançar mais pessoas e espalhar uma mensagem de esperança. Vejo vocês até a próxima. Tchau, tchau.